Bom dia, bom dia, bom dia. Como estão vocês? Todo mundo na santa paz e presença do Senhor? Espero que todos estejam ótimos, na medida do possível. Amém? Vamos lá para mais um momento de reflexão aqui comigo. Se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Pronto, aqui, meus amados e minhas amadas, é um conselho que Paulo, o apóstolo Paulo, ele está dando para o jovem Timóteo. Tá entendendo? E aí ele quer dizer o que aqui para nós, né? Que quem ainda não se apresentou diante de Deus, disposto a servir, precisa entender que o Senhor nos chamou para fazer a sua obra e anunciar o seu evangelho para todas as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo seu amor. Então aqui Paulo está querendo dizer o quê? Que nós precisamos, as pessoas que ainda não se apresentou mediante a Deus, elas precisam estar dispostas a servir. O que é estar disposto? Uma pessoa está disposta a servir a Deus. Ela tem que ter alegria, ela tem que ter amor, ela tem que ter dedicação, sabe? À obra do Senhor. Ela tem que estar disposta, Ela precisa entender que é necessário ter essa disposição, ter esse desejo, sabe? No coração, Que, como é que se diz? Se não for dessa forma, não vai ser viável, Porque assim, amados e amadas do meu coração, uma pessoa quando vai... Deixa eu dar aqui um exemplo. Uma pessoa vai ser atleta, Uma atleta aí da vida. Ela não precisa se dedicar? Ela precisa se dedicar e muito, Ela precisa dos treinamentos, ela precisa ter uma alimentação balanceada, Ela perde muitas noites de sono, com farra, festa, essas coisas. Ela não vai poder, ela vai ter que se abdicar disso aí, Porque ela não vai ter como dar conta. Você tá entendendo? O físico pode não aguentar, pode não, a maioria das vezes não aguenta, Então ela precisa se dedicar a ser uma atleta, sabe? Ela precisa entender que ela tem que ter essa disposição para entrar naquela jornada, tá entendendo? Então, a obra do Senhor é assim também, Outro exemplo, um agricultor. Um agricultor, ele precisa se dedicar, Ele precisa ter o manejo certo para aqueles procedimentos das plantações, precisa ter entendimento, sabe? Das sementes que ele vai plantar ali, do solo, tá entendendo? Os tempos, ele tem que ter conhecimento também do tempo, do momento que vai ter chuva, do momento que vai ter sol, sabe? Porque o sol alimenta, mas também às vezes ele prejudica, a chuva alimenta também, mas também às vezes prejudica, Tudo em excesso, sabe? E aí, como é que se diz? Se não tiver essa dedicação e se não tiver essa disposição, Ele tem que acordar cedo, tá entendendo? Para dar os alimentos dos animais. Me refiro ainda com o agricultor. Tem que ter aquele alimento certinho para eles, sabe? Aquelas rações certas para eles se alimentarem direitinho. Ter os horários tudo direitinho para dar o alimento a eles, sabe? E como é que se diz? Tem que ter essa disposição. Então, para o reino do Senhor, para o reino de Deus, também tem que ser assim, amados e amadas do meu coração. Sabe? A gente precisa pedir a Deus para dar a nós, disponibilizar essa disposição, Para a gente servir a obra. E por amor, não por obrigação nem por méritos, porque não vai valer a pena. Deus quer que faça tudo para Ele, que esteja disponível para Ele, por amor a Ele, sabe? E aí, porque por mérito e obrigação não vai valer a pena. Já pensou você ser obrigado a fazer aquilo que você não quer fazer? Tem muita gente que está trabalhando aí em trabalhos, Fazendo aí algo na vida por dinheiro e não está fazendo por amor. Não sente aquele desejo de estar
naquele local. Tem gente que se forma e aí na hora, muitas das vezes, se formou ali, não é aquilo, caiu a real, que não é aquilo que ela realmente queria, sabe? E aí, como é que se diz? Ocorre, né, da pessoa receber tá fazendo aquele serviço ali e não tá fazendo nada por amor. Às vezes é grosso com a pessoa, sabe? Acha que as pessoas têm culpa das más escolhas dela, certo? Então aqui essa carta a Timóteo que Paulo enviou para ele, que se apresente, recomendando que ele se apresente como obreiro aprovado e sem motivos para se envergonhar, né? E que se dedique ao estudo da palavra. Então, assim, que a pessoa venha se dedicar aos estudos, né? Entrou naquele momento ali de estar se abdicando a servir a Deus, que ele venha se qualificar mais, que ele venha se aprofundar mais, né? E que não venha ter motivos para envergonhar o evangelho do Senhor. Que se dedique aos estudos da palavra, né? Maneje bem a palavra, né? Saiba conversar, porque isso tudo faz a diferença, né, amados e amadas do meu coração. E aí Deus quer que a gente plante a semente dele com a certeza da verdade que vai entrar ali, né, no coração do próximo e que vai gerar muitos e muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então Paulo ele enfatiza aqui a importância da perseverança, da fidelidade e da diligência, né? Da dedicação. Ele usa várias metáforas, como a de um soldado, como eu relatei aqui, de um atleta, de um agricultor e agora de um soldado. Para uma pessoa ser um soldado, na vida você acha que assim, pegou e já foi soldado? Não. Ele tem que se dedicar, ele tem que se abdicar de várias coisas da vida, sabe? E ele precisa ter esse manejo da mesma forma que ele tem na área profissional dele, tem que também se dedicar para a obra do Senhor, né? Então, amados e amadas do meu coração, receba essa palavra em nome de Jesus. Se caso Deus tocar no seu coração para você ser um guerreiro da obra, né? Do Senhor, que você venha com muita alegria, com muito amor, com muito zelo, sabe? Se dedicar mais a Deus, procurar manusear a palavra dele e principalmente procurar sempre estar disponível para Deus. Toda vez que Deus fala, olha meu filho, olha minha filha, eu quero assim, dessa forma, desse jeito, nesse lugar, é essa palavra, que você venha sempre estar, né? Procurar sempre estar disponível para fazer a obra do Senhor com todo o seu amor e com toda a sua dedicação. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus e até as próximas. Tchau!